E o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, em Atos 16. Se você quiser já ir abrindo Atos 16. Essa palavra ela veio de uma forma bem diferente. Normalmente, quando eu recebo alguma proposta de ministração, né, algum convite, igual algumas vezes vou para o Riozinho ministrar, parece que coincide com algo que o Senhor tem falado comigo naqueles últimos dias. E aí o Senhor fala, você está ouvindo a minha voz, eu vou colocar você para falar. E dessa vez foi diferente. Quando eu recebi o convite, sempre eu fico muito nervosa, ansiosa, dessa vez não fiquei. E falei para o Senhor, o que o Senhor quiser ministrar na minha vida e através da minha vida que o Senhor use. E Ele ministrou, e aí eu não conseguia achar palavra, não vinha, eu fiquei tranquila. Quando eu fui ouvir um testemunho de uma conversão de uma pessoa, e nesse testemunho o Senhor começou a falar comigo, através da palavra que Ele estava falando. Essa pessoa estava contando, né? Através da vida dele o Senhor falou. E Ele falou algumas coisas e o Senhor me deu um tema. Preso ou livre? Eu falei, nossa Deus, e agora? Como é que a gente vai esmiuçar isso aqui? Ele me deu essa palavra. Na verdade, quando ele me deu, foi Paulo e Silas na prisão. O Atos 16 fala sobre o caminho de Paulo e Silas. E aí eu fiquei pensando, eu poderia falar muito sobre outras pessoas que pagaram preço por evangelho. Eu acho que todos nós que estamos aqui hoje somos conhecedores da palavra, né? Uns têm mais conhecimento da Bíblia, outros têm menos, mas essa passagem eu acredito que todos vão lembrar. E eu fiquei pensando, falei, poderia falar de outras pessoas, apóstolos que pagaram preço, né? Sendo aprisionados, sendo açoitados. Mas o Senhor me deu essa palavra. E aqui relata... Vou falando para a gente não ficar muito preso e demorar muito, que eu não quero demorar muito. Relata sobre as visitas de Paulo e Silas nas cidades. Eles iam de cidade em cidades, pregando o evangelho, falando da palavra do Senhor e abençoando os irmãos que já estavam em igrejas, né? As igrejas alicerçadas nas cidades, né? Já implantadas. E ele ia instruindo e abençoando aqueles irmãos através daquilo que Deus estava ministrando na vida dele. Até que a nossa passagem chega. Ele chega em Filipo, lá no versículo 16, é quando ele chega em Filipo. E eu quero ler o versículo 16 a 25. Vou ler essa passagem e aí a gente vai entender. Certo dia, quando estava indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau. Vocês acharam, irmãos? Nem perguntei, né? Amém? Versículo, já no começo aqui, né? Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não ia poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles o apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de bater muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e o prendeu os pés deles entre os dois blocos de madeira. Mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando o hino a Deus, e os outros presos escutaram.
O versículo-chave que eu coloquei é o 25, mas todo o capítulo aqui fala, para a gente entender, né, como eles foram parar na prisão, através daquela libertação que ele fez, né, com a expulsão daquele espírito que possuía essa moça que adivinhava, eles foram parar na cadeia. E ali eles foram açoitados, aqui na Bíblia diz que muito, e depois eles foram presos. Só que aqui no versículo 25... diz que à meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando a Deus. Não condiz muito para quem estava num quadro de tristeza, porque se você foi açoitado e está preso, normalmente orar e cantar a Deus vai ser a última coisa que nós, seres humanos, né, quando pensamos com a mente humana, faríamos. Então, assim, isso é algo que o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso. Segura essa história que nós vamos agora para Reis. 1 Reis 19, que nós vamos falar de Elias. Outra passagem também muito conhecida. E ali, eu vou, depois de falar sobre Elias, eu vou falar o que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu peço que o Espírito Santo toque o coração de vocês também. Também vou relatar o versículo 18, para a gente não se estender muito, que fala que quando Elias, que era profeta, foi muito usado pelo Senhor ali, ele recebeu uma ordem do Senhor para que se apresentasse a Acabe. Porque eles estavam passando naquela época por um tempo de muita escassez, muita fome e muita seca, porque não chovia. E aí o Senhor falou para Elias se apresentar para Acabe. Acabe e Jezabel eram exterminadores de profeta. Você que já leu a Bíblia, você que tem mais ou menos uma noção, eles eram exterminadores de profetas do Senhor Jesus. Eles queriam literalmente matar todos. Tanto é que a gente tem vários relatos a respeito de Jezabel. Até o fim dela, ela perseguiu os profetas. E ele recebeu essa incumbência. Vá até Acabe e se apresenta a ele, que ali o Senhor tinha um propósito naquilo. E ele se apresentou a Acabe. O versículo, ele fala muitos detalhes, o capítulo, ele fala muitos detalhes. Se você tiver curiosidade, o Espírito Santo tocar no teu coração, leia bem certinho em casa, que ele é bem detalhado. Fala de quem o Senhor usou para levar Elias até Acabe. Enfim, leia porque vale a pena você aprender mais um pouco da palavra do Senhor, se caso você não tenha lido essa história. E chegando lá, ele se apresentou a Acabe, Acabe ofendeu ele, disse que ele era maldito, que só trazia confusão para Israel. E aí eles brigaram ali, Elias falou que ele que não sabia, ele adorava a Deus verdadeiro e trocou o Deus verdadeiro para adorar outros deuses. E que a família dele e ele envergonhava ao Senhor, né? E aí Elias falou para Acabe que queria que reunisse o povo, para que ele mostrasse que Deus era Deus. E ele fez uma proposta para Acabe, que ele reunisse todos os profetas dele. Era 450 profetas de Baal e 400 de Acera, que é Aserá, eu acredito que é o nome do lugar. E ele falou para reunir, que ali ele propôs que fizesse um holocausto, um altar com um novilho picado, e ali o Deus que fizesse aquele altar pegar fogo era o Deus de verdade. Se o Deus deles fizesse aquele altar pegar fogo, através das orações do pedido deles, aquele Deus era o Deus de verdade para aquele povo. E a mesma coisa aconteceria com Elias. Ele ia fazer a mesma coisa, ia montar um altar, colocar o novilho e falar para o Senhor, fazer a oração, pedir para Deus trazer fogo para queimar aquele sacrifício. E assim foi feito. Acabe reuniu os profetas dele, todos eles ficaram a manhã toda implorando pelos deuses para que pegasse fogo aquele altar. Eles gritavam, eles esperneavam, né, nosso modo de falar, para que aquele altar viesse pegar fogo, para ele mostrar que aquele Deus era Deus verdadeiro. Mas quando foi meio-dia, eles não obtiveram sucesso, aquele altar não foi pego fogo, aquele holocausto não foi queimado. Aí chegou a vez de Elias. Elias fez a mesma coisa. Colocou o novilho picado e começou. E em vez de só fazer o que eles tinham feito, ele mandou molhar 3 vezes com jarros de água. 3 vezes os jarros de águas foram molhando aquele local, molhando o animal, molhando. E ele fez valas em volta, onde estava o sacrifício. Aquelas valas encheram de água. E ele começou a orar ao Senhor.
E ele começou a orar e ele falou: Senhor, eu sei que eu estou em seu nome. E eu oro para que o Senhor faça esse sacrifício, para que todos eles vejam quem é o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E ali o que aconteceu? O fogo, a labareda tomou conta das valas de água estarem sequinhas. Foi queimado o holocausto, foi queimado o novilho e as valas onde estavam as águas, que aos nossos olhos humanos, um lugar onde tem muita água, pega fogo, gente? Não pega. Então, aquele local ali, o Senhor mostrou, naquele local o Senhor mostrou que Ele era Deus, que ali existia um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro que existia lá, é o mesmo que existe hoje, que está falando comigo e com você, amém? Esse mesmo Deus, que a gente ouve essas histórias parecendo tão mirabolantes, pode fazer o mesmo milagre por nós hoje, amém? E Ele começou o fogo começou, o povo começou a ver, e ali quem estava em volta se rendeu ao Senhor e se converteu. Quem já conhecia e tinha buscado outros deuses através de Acabe e tudo que tinha sido ensinado, se rendeu ao Senhor, e ali ele soube que Deus era Deus na vida dele, na vida deles, né, como povoado. Essa é uma passagem que aconteceu e foi uma bênção. Só que Acabe foi para Jezabel contar o que tinha acontecido. Uma mulher muito má, de coração muito impuro. E ela, ouvindo o que Acabe tinha contado, só um detalhezinho. Ele com isso mandou prender os profetas e depois levou eles para a beira do rio, e ali mesmo ele matou um por um dos profetas, que eram os profetas, né, dos deuses estranhos deles lá. E então foi onde Jezabel se irou muito, porque os profetas, segundo o que ela cria, foram mortos por Elias. E aí, essa história chegou ao ouvido dela através de Acabe, e ela, nesse mesmo dia, ameaçou Elias. E ela... Eu vou ler a passagem, 1 Reis, para a gente continuar. 1 Reis 19, versículo 1. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Ali, ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que deuses me matem, se até amanhã a essa hora eu não fizer com que o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo, porque o mensageiro tinha entregue essa mensagem para ele. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Andando um dia inteiro, aí parou e sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, o Senhor, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Combina com o que aconteceu com Elias há pouco tempo atrás, há menos de um versículo atrás. Como que um homem tão guerreiro, tão usado por Deus, com uma palavra de uma mulher que nem foi pessoalmente a ele, um mensageiro falou, e o medo tomou conta de Elias a ponto dele pedir a morte. Isso é muito sério, e é outra coisa que o Senhor falou para mim. Parece uma passagem tão longe de nós, né? De tantos anos atrás, mas se remete a mim e à sua vida às vezes. Muitas vezes, nós estamos na batalha, na luta, quem não está? Né? Quem não tem luta diária, quem não tem batalha diária, todos nós temos. E às vezes a gente está lá com vigor, vencendo, e por algum motivo a nossa fé é abalada dessa forma que foi para Elias. E aí o Senhor começou a ministrar sobre esse versículo, sobre esse tema, preso ou livre. Entre Elias, Paulo e Silas, quem que era o aprisionado? Elias, né? Porque, apesar dele não estar fisicamente preso no local, ele estava fugindo para tentar salvar a sua vida, mas ele estava solto. O coração dele, os sentimentos, as emoções, a mente dele foi tão abalada por aquele medo, que ele estava desejando a morte. E já quem estava quase à beira da morte, porque foi açoitado de uma forma violenta, que era Paulo e Silas, estavam cantando e glorificando e orando ao Senhor dentro da prisão. E aí, isso me veio, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que fisicamente,
tirando, é óbvio, uma prisão, nós não estamos presos a maioria das vezes, mas emocionalmente a alma da gente está presa muitas vezes em circunstâncias, em adversidades, em palavras, em coisas que chegam até nós ou que fizeram com nós, que nos abala a ponto de esquecer. Elias, um homem usado pelo Senhor, e mais para frente ele vai ser usado de novo, mas nesse momento aqui, ele ficou tão esmorecido, com tanto medo, que ele esqueceu o Deus que fez o holocausto pegar fogo, encharcado. Que Deus maravilhoso é esse? E muitas vezes eu e você esquecemos desse Deus maravilhoso, não é? Apesar de termos fé, apesar de conhecer o Senhor, muitas vezes a nossa fé é abalada através das circunstâncias de uma adversidade, uma doença, a falta de uma salvação dentro da sua casa. Você fala, poxa, eu vou desistir, eu quero a morte, porque eu já pedi tanto, eu já clamei tanto, e eu não quero mais. E aí, aqui, o Senhor ministra a minha vida, que quando nós estamos emocionalmente e espiritualmente livres, nós somos mais do que vencedores. Aqui fala também, sobre Davi, porque muitas vezes a gente não remete a mente, as nossas emoções, as coisas que Deus tem para a nossa vida. E na Bíblia é cheio de palavras que fala sobre a nossa mente, que fala sobre guardar a nossa mente, a nossa alma, sobre renovação. E eu lembro de Davi em várias passagens da Bíblia que ele fala, por que se abate a minha alma? Porque perturbas dentro de mim. O que é isso? Um homem guerreiro. Quem não conhece as histórias de Davi, pelo menos uma história de Davi a gente já ouviu falar. Quem não leu a história de Davi, um homem guerreiro, enfrentou tantas adversidades. Como que é o nome quando vai para a batalha? Soldados. Foi à frente de batalhas, enfrentou leões. Então, assim, homem guerreiro esse. E na Bíblia relata que alguns momentos da vida dele, ele estava tão aflito que ele não sabia o que a alma dele tinha. O que as emoções dele estavam sentindo, e ali ele sentiu esmorecido. Então, o Senhor cuida das nossas emoções, Ele cuida das nossas vidas por completo. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor ministrou na minha vida aquilo que eu preciso para me libertar, porque o nosso automático é ligado tanto diariamente que às vezes a gente não percebe que nós estamos presos. Preso a uma palavra maldita, como eu já falei. Às vezes lá na infância, às vezes aqui. Preso por um abandono, preso por um abuso. Preso porque foi deixada, foi abandonada, foi excluída. Preso porque você não conseguiu naquele dia alcançar, e ali você esmoreceu, alcançar o seu alvo, a sua vitória. E ali você esmoreceu, preso às vezes porque não temos aquilo que queremos ainda, não alcançamos o nosso alvo. E o Senhor ministrou ao meu coração aquilo que eu estava precisando ser liberta. E isso é uma coisa pessoal, foi o que eu falei para Deus. Falei, Senhor, mas como é feito? E Ele falou, Ele que faz. Porque essa palavra, ela é viva e eficaz, é como eu disse, uma palavra tão antiga que é vivida hoje por mim e por você. E eu trouxe isso com a intenção de que o Senhor ministre ao seu coração aquilo que ainda tem prendido a sua vida, a sua mente, a sua alma, onde o Senhor tem muitas coisas ainda para você, uma decisão que você precisa tomar, uma postura que você precisa mudar. Alguma coisa o Senhor vai falar com você. Porque essa palavra ela não pode voltar simplesmente porque aquele falou, mas sim porque o Espírito Santo quer uma vida abundante para você. Na Bíblia fala lá em Romanos 12:2 sobre a renovação. Até a Eliane ministrou, quando ela ministrou aqui, sobre essa renovação diária, sobre essa mudança de mente diária. O Senhor não só está preocupado com a parte espiritual, no sentido de você orar e buscar só. Não é que é só, existe um complemento, que é você se renovar todos os dias na presença do Senhor. Porque aqui na terra nós vamos ter aflição, e está muito claro isso. Quem não tem? Só que cabe a mim e a você pedir todos os dias a renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Porque eu preciso de força para vencer meus desafios, eu preciso de esperança e fé para poder acreditar que o Senhor tem algo muito melhor do que eu sonho, imagino ou penso. Não é assim que a Bíblia fala? Que Ele tem muito mais do que eu pensei ou um dia imaginei. Para que isso chegue a minha e a sua vida, a gente precisa ter a mente renovada em Cristo. Aqui fala em 2 Coríntios,
capítulo 2, versículo 16, sobre lançar sobre ele as nossas ansiedades, deixar tudo. Se o Senhor falou para nós lançarmos sobre ele as nossas ansiedades, eu não sei lá no tempo antigo, mas hoje, quem não vive um mundo de ansiedade? Quem não vive circunstâncias que tomam a sua vida através de uma ansiedade? Eu não sei para aquele povo exatamente o que eles viviam como ansiedade, mas para mim e para você eu acredito que nós sabemos, amém? Aquele dia de estresse, onde você nem sabe como vai começar o seu dia e como vai terminar, não é isso que Deus tem para a tua vida. Não é isso, não é esse o melhor de Deus para a sua vida. Ele diz que nessa terra nós devemos aproveitar o melhor dele, o melhor de Deus para nós. E o Senhor tem falado isso através de todas as ministrações. Através de todo mundo que eu tenho ouvido ministrar aqui na igreja e fora, tem falado sobre isso. Não como coach, que é o que você tem que ser, que a sua mente vai renovar, que você vai ganhar, não. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que seja um alicerce em Cristo Jesus, porque as adversidades vêm, mais uma vez eu vou falar. As nossas adversidades, as nossas lutas vão ser diárias, só que cabe a nós sermos alicerçados no Senhor, com a nossa mente e a nossa alma, porque a partir do momento que você crê, e você tem as suas emoções, a sua mente ligada em Cristo, pode vir a circunstância, a tempestade, o que vier. Nós vamos estar em Cristo Jesus com fé, firmeza de que Ele é o nosso Salvador e Ele vai trazer o alívio, o socorro presente na tribulação. Amém? Você crê nesse socorro presente? E assim o Senhor ministrou na minha vida que Ele não tem simplesmente um dia a dia, para mim e para você só. É um dia após o outro dia e outro dia. Até mesmo que lá no nosso aprisco a gente fala muito sobre termos o dia de hoje. Né, Eliane? Só termos o dia de hoje. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Eu não sei. Eu não sei, porque quem conta os nossos dias é o Senhor. Como a gente sempre brinca, Cláudio Duarte fala, eu não sei o dia da minha senha. E quando essa senha tocar, não vai ser para o meu vizinho. Não vai ser para o meu irmão, não vai ser para outra pessoa, vai ser para mim. Então esse dia vai ser meu último dia. Para mim esse dia o Senhor voltou. Então às vezes a gente fica tão alienado com as nossas coisas diárias, que a gente acha que essa volta de Cristo é só um dia muito distante. Nós queremos, eu brinco também que o pastor Arlindo é daqueles que quer ficar para a raiz, né? Ele quer ver a volta de Cristo, e vamos estar com Ele, né? É assim que a gente quer. Quando o Senhor voltar, estarmos aqui juntos. Mas o propósito de Deus para mim e para a sua vida, só Ele sabe. Vai que a gente não consegue chegar nesse grande dia. E o grande dia para mim ou para você chegue antes. Então, por isso que a gente tem que saber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Alívio da alma, alívio da mente. Porque a partir do momento que nós estamos alicerçados em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amém? Se coloque de pé. Eu quero muito dizer que essa palavra parece muito simples. Quando a gente escuta, quem não sabe, né? Que o Senhor é nosso alívio, quem não sabe que o Senhor é nossa proteção, nosso socorro bem presente nas tribulações. Mas o saber e o viver, existe uma distância muito grande. O saber que o Senhor tem para mim e para a sua vida é abundante, nós sabemos, a Bíblia relata. Eu posso falar trocentos versículos aqui que fala sobre prosperidade, sobre vida abundante, sobre o melhor de Deus para as nossas vidas. Mas o viver é muito mais difícil. E nesse dia eu quero desafiar, não só ouvir essa palavra como se fosse mais uma, mas falar: Espírito Santo, o que me aprisiona ainda que eu não consigo viver o melhor do Senhor aqui nessa terra? Existe alguma coisa que aprisiona a minha vida a viver o melhor dessa terra? Existe alguma coisa que me fizeram que eu preciso pedir para o Senhor libertação, para que eu possa viver o que o Senhor desejou para a minha vida, que é uma vida abundante, para que eu possa abençoar o meu irmão através das bênçãos que cheguem até as minhas mãos, porque não adianta uma vida abundante que só enche e não transborda. Aí você não consegue também cumprir o propósito do Senhor. A gente pede prosperidade financeira, amém. Quem não quer prosperidade financeira, bênçãos, mas desde que o seu coração esteja sedento para abençoar outras vidas, desde que essa parte seja algo que esteja no seu coração, quando chegar até mim eu vou ter condição de abençoar, porque essa é a minha vontade.
Esse é o meu desejo. E que o Espírito Santo toque ao seu e ao meu coração, para que a gente possa estar, em nome de Jesus, vivendo isso e buscando de verdade, não só de quinta, mas de segunda a segunda, porque o Senhor tem a se revelar para nós. Ele tem falado tanto a respeito do que Ele tem para as nossas vidas, para a minha vida. Quanto tempo eu ouvindo palavras e palavras, o Espírito Santo tocava e ficava só aqui dentro do templo. E eu disse para o Senhor que a atitude é minha da busca, a atitude é sua. Eu não posso buscar por você, eu não posso orar por você, eu não posso crer por você, eu posso estar junto com você, crendo nesse Deus maravilhoso, mas cabe só a mim e a você, cada um no seu íntimo e secreto, porque o Espírito Santo ministra no nosso íntimo e secreto, porque Ele sabe e sonda os nossos corações. Amém?